paz do Senhor. Uau, os valentes começaram bem. Como é que chamaste? Maná, né? Pronto, grupo Maná. Então, é a profecia que veio do irmão Euclides. Grupo Maná. Uau, fizeram boa coisa. Amém. Rimou bem. Dá para repetir. Sabe que na igreja tem espaço para todo mundo. A igreja tem lugar para todos. Todo mundo pode fazer alguma coisa para o reino de Deus. Todo mundo pode cooperar. Todo mundo pode servir ao Senhor. Se você não canta, você pode fazer jogada. Se você não faz jogada, pode fazer coreografia. Tem trabalho para todos. Amém? Então não fique de fora. Às vezes o teu talento está ali. É só contactar o irmão José Manuel, né? Irmão José Manuel, você quer me depois para tu ver? Final de jogar não só para criança. Próximo domingo eu vou fazer também jogar. Não, vou fazer no aniversário do jovem. Irmão José Manuel vai me treinar. Se você não se arrepender, vas arder no fogo ardente. Ele foi preparar um lugar para te levar num lugar melhor, para um mundo melhor. Já está rimando. Não tremeis, não precisa treinar. Já vai que pode mamõe, pode papote. Já foi mesmo jogadas de mamõe. Sai bem, amém. Vamos ficar em pé. Uau, grupo de louvor suba. Vamos adorar ao Senhor. Quem está no grupo do WhatsApp recebeu esse louvor? Coloquei lá. Este louvor é louvor no grupo da América Latina. E quando descobri o louvor, me abençoou. E já a versão inglesa, portuguesa, francesa. Mas o original é do grupo Oasis Ministry, da América Latina. E alguns comentários que eu comecei a ver no YouTube de algumas pessoas relativamente ao louvor, alguém escreveu. Estava muito duro. E quase que não tinha saída. Quando veio descobrir o louvor, ele não precisou orar. Só cantou e a mão de Deus se estendeu sobre a vida dele. Foi curado. E não tem como, porque o louvor resume quem é Deus. Yahweh, eu sou. Depois fala Rafa, aquele que cura. Fala Elohim, o Criador, o poderoso Criador. Depois diz El Shaddai, El Shaddai, eu sou todo poderoso. Depois diz Jireh, Abraão quem falou isso, Jeová Jireh, Deus da providência, Deus proverá. E finalmente ele termina Adonai, meu Senhor. Você está falando tudo que Deus é. E o termo certo é que ela disse a essência de Deus. E não tem como você adorar a Deus do coração com este louvor e Deus não se revela. Vocês vão cantar isso na terça? Porque na terça eu vou ministrar. Vamos dar continuidade da terça passada. Ok? Hoje domingo não dá, vamos passar de raspão. Vamos adorar. Fecha os teus olhos se puder. Vamos adorar.
diante daqueles que vieram buscar soluções dos seus problemas. És o Yahweh, és o Jeová Rafá, és o El Shaddai, és o Elohim. Oh, eterno Deus, queremos te ver. Queremos te ver. Ninguém com todo o coração vem te buscar e não te acha. Ninguém te busca de coração, não te acha. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqueles que têm o coração aberto nesta manhã e te buscar vão te encontrar, porque és o Deus que se busca. Ouvidos abertos para ouvirmos a tua palavra, olhos abertos para vermos o que o Senhor tem conosco. Yahweh!
Deus está a curar. Se você vê a Luísa aí no meu aqui, o Senhor Deus está a curar. No nosso meio, alguém que veio com uma dor no lado direito aqui, como se fosse uma flecha que passou. A mão de Deus está passada ali. Ele está a curar essa dor. Esse lado direito, aqui neste lado direito, a mão poderosa do Senhor Deus está passando. Ele está a curar. O Senhor está a curar. Pai, obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos à palavra. E se o Senhor desejar, no fim, voltamos em oração e ministração. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Ok? Enquanto a mídia coloca, nós estamos na nova série que começamos domingo passado. A língua e a fala comum. Hoje é a segunda série. A segunda série é hoje. Ok? Já está ali. Ok. Muito bem. Temos na tela, diz a palavra de Deus: a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Mídia, seja rápida. É de 1 até 9. Capítulo 11, versículo 1 a 9. Vamos recomeçar a leitura. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra de Siná e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Vamos para o capítulo 10, vamos olhar para o versículo 5, versículo 20 e versículo 31 a 32. Vai para o capítulo 10 agora, vamos olhar sobre o versículo 5, 20, 31 e 32. Gênesis capítulo 10, versículo 5. As terras costeiras entre as nações foram repartidas entre eles, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Vai para o versículo 20. Esses são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Vai para 31 e 32. Esses são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, segundo suas nações. 32 e último. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, em suas nações. A partir delas dispersaram-se as nações na terra
depois do dilúvio. Palavra do Senhor. Tenha vontade de sentar. Ok. Estamos a série, nós estamos a falar uma língua que fala comum. Domingo passado foi a série número 1, hoje é a série número 2. Nessa série número 2, o subtema dessa série é o problema que nunca foi problema. É o que nós vamos tratar nesta manhã. O problema que nunca foi problema, ou pode-se dizer, o problema que não é problema. Olhamos na Sagrada Escritura e nós vimos de que a terra e o céu se unem quando a língua falada no céu é a mesma falada na terra. Quando a terra fala o que o céu fala, quando a terra diz o que o céu diz, a terra e o céu são una. Quando o que a terra diz é oposto do que o céu diz, então eles não falam mais a mesma língua. E vontade de Deus na criação do céu e da terra, vontade de Deus na criação do homem, da raça humana, é com que os homens falassem o que Deus fala, ou seja, fosse algo universal. A língua e a fala fosse comum para todos. Entretanto, quando nós olhamos para o capítulo 11, chega numa dada altura em que a terra e o céu deixam de ter a língua e a fala comum, porque a terra resolve falar o oposto do que o céu fala, e por conta disso cria-se problema. Entenda e anota bem isso. Quando nós não temos a mesma fala e a mesma língua que o céu, nós geramos problemas. E a primeira coisa que nós precisamos reter nesta manhã, é que quando nós não temos a mesma fala e a mesma língua que o céu, quando nós não temos a mesma fala e a mesma língua com Deus, nós vamos acabar criando problemas. Tem a fala como expressão, mas temos a fala e língua como modo de pensar, modo de agir. Quando a minha forma de agir, de pensar, não é igual à do céu, eu vou acabar criando problemas. E serão problemas para mim mesmo. Então, nesse texto, nós vamos encontrar dois problemas. Por isso é que o subtema de hoje é problema que nunca foi problema, ou problema que não é problema. Nós vamos encontrar dois tipos de problema. Primeiro problema é o problema que o homem cria para si mesmo. O homem conscientemente gera problema para si. Qual é o problema que o homem cria? Nós vamos ver a vontade expressa de Deus para a humanidade. E quando nós voltamos, pode colocar o capítulo 11. Quando nós analisamos esse capítulo 11, na verdade o capítulo 11, como dissemos no domingo passado, ela explica a descrição do capítulo 10. Por isso é que no capítulo 10 nós lemos o versículo 5, versículo 20, versículo 30 a 31. Então o capítulo 11 vai fazer a descrição ou a explicação, vai trazer a explicação do que houve no capítulo 10. Posso ouvir a dos irmãos? Por isso é que vemos que Gênesis não está escrito numa ordem cronológica. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 2 de Gênesis e parte do capítulo 1, você vai encontrar que eles não estão numa ordem cronológica. Então, nesse capítulo, há uma explicação do problema que o homem criou para si mesmo. Qual é o problema que o homem cria para si? O homem constrói uma cidade. Até construir uma cidade está tudo bem, não há problema e não houve problema algum.
Depois do homem construir a cidade, segundo, o homem decide nessa construção da cidade construir uma torre. Construir uma torre não é problema, porque é um lugar para o homem habitar. Mas a Bíblia nesse capítulo 11 vai nos mostrar que tipo de torre é este e o propósito dessa torre. O homem constrói uma torre com a finalidade da torre chegar até onde está Deus. Aqui começa o problema. O homem constrói uma torre, decide construir um edifício que vai até aos céus, onde está Deus. Terceiro, o homem resolve construir o seu próprio nome, quando não deveríamos construir o nosso nome, é construir o nome de Deus. O homem resolve construir o seu próprio nome, tornar-se famoso, tornar-se célebre. Quarto lugar, o homem muda o plano de Deus. O homem não queria ser espalhado. O homem quis permanecer no mesmo lugar. Deus resolve que o crescimento do homem na face da terra tinha que ser na direção vertical, e o homem muda. Diz: eu não quero crescer na direção, é na direção horizontal. Este horizontal é o plano de Deus. O homem diz: não, eu não quero crescer na horizontal, eu vou crescer na vertical. Quero fazer algo oposto a de Deus. Quando Deus falou, cresça na horizontal, e o homem aparece e diz: eu não quero nada de horizontalidade, eu quero crescer de baixo para cima. Quando Deus disse cresça de um lado para o outro, o homem decide crescer numa direção ao contrário. Então o homem cria com isto problema para si mesmo. Este mesmo capítulo e os capítulos anteriores, Deus comunica ao homem a sua vontade, o seu pensamento. Neste pensamento e na vontade de Deus está lá a bênção. Posso ouvir amém dos irmãos? Entenda de que tudo que tem a ver com o pensamento de Deus, com o plano de Deus, tem bênção, carrega bênção. Quando você foge do plano de Deus, do propósito de Deus, o que vai te seguir é desgraça, é maldição. No pensamento e propósito de Deus é bênção, porque Deus abençoa o homem, diz: sejam fecundos, sejam férteis, multipliquem-se, enchem o mundo, enchem a terra, povoem a terra e dominem a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Pode colocar, os versículos que eu vou citar, coloca. Deus abençoa Adão e Eva. Aqui está a vontade expressa de Deus para Adão e Eva. É melhor o irmão agir e trabalhar ali. 1:28. Deus criou e revelou a sua vontade, que é: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, quer dizer que o homem tem que ser frutífero, multiplicai-vos, nós temos que nos multiplicar, enchei a terra, temos que encher a terra, sujeitai-a e dominai-a. Essa habilidade está no nosso DNA, isso está dentro de nós. Mesmo após a queda do homem, Deus não retirou essa capacidade, essa dádiva que Ele colocou dentro do homem, dentro da mulher, de ser frutífero, de multiplicar, de encher a terra, de dominar a terra. Então aqui Deus expressa o seu desígnio para o homem, e Adão e Eva cumprem com isto. Depois surge o dilúvio. Quando surge o dilúvio, agora Noé está para sair da arca. Deus volta a abençoar Noé e a sua família, como também abençoar todos que entraram com Noé na arca, começando nos animais. Pode colocar Gênesis 8, vamos olhar no versículo 17.
Deus fala a Noé, declara a Noé a bênção para os animais, para as aves, para o gado. Traz para fora todos os animais que estão contigo, de toda a criatura, tanto aves como grandes animais, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nela fazem quê? Se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. Deus disse que os animais devem se multiplicar. Todos os animais que entraram na arca, ao sair da arca, têm que multiplicar e têm que encher a terra. Tem uma versão que diz nem encher a terra. Acredito que é revista atualizada. E se vocês tiverem revista atualizada, é melhor colocar do que Almeida do século XXI. Aqui Deus fala a Noé para os animais. E quando nós chegamos no capítulo 9, versículo 1 e versículo 7, Deus derrama esta bênção ao homem. Coloca capítulo 9, versículo 1. Depois vamos para o versículo 7. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse é o evento pós-dilúvio. Apenas entraram Noé, os seus filhos, a sua esposa e as suas noras. Quantos entraram e saíram da arca? Quantos? 8 pessoas. Entrou Noé, a sua mulher, e entraram os seus 3 filhos com as suas respectivas mulheres. A partir deles, Deus disse: agora vocês vão ter que encher a terra. Irmão, acha que não sabe usufruir a bênção? Existem pessoas que não querem usufruir da bênção. Comecei a pregar. E não temos que usufruir a bênção de Deus. Você está pensando em falar de fazer filho? Não é. A tua mente já foi lá. É para fazer e outras coisas. Esse tipo de bênção, você não precisa ser canguia agarrado, mão de vaca. Este tipo de bênção é algo em que tem que fluir. E tem que fluir de forma natural. E se não estiver a fluir, hoje estou a te mostrar a resolução do problema. Mas tem resolução que nós vamos tratar na terça. Hoje estou a te apresentar a resolução de quê? Do problema. Deus está a repetir a mesma coisa que disse Adão e Eva. E Deus está repetindo isso a você e a mim. Está no nosso DNA. Mano, mana, aqui nesse DNA que nós carregamos, não apenas as informações dos nossos pais, carregamos do nosso Pai Celestial, o Criador, Elohim, o Eu Sou, Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã estou a dizer para alguém: você é frutífero, você é fecundo, você tem que se multiplicar, você tem que se expandir. Vai reduzir agora mesmo por quê? Irmão Josimar, a igreja não quer ser abençoada. Eu vim para te abençoar. Esse mês é te abençoar. Agora cabe a ti receber ou não. Por isso nós não sabemos tirar proveito das bênçãos que Deus nos dá. E olha que quando nós não aproveitamos das bênçãos que Deus nos dá, nós criamos problemas. Vou repetir: quando nós não sabemos usufruir, aproveitar das bênçãos que Deus nos dá, nós criamos problema para nós mesmos. Você vai criar problema para ti mesmo quando você não sabe usufruir, não sabe tirar proveito
Deus disse a Noé e a seus filhos: sede fecundos, multiplicai-vos e fazem quê? Encham a terra. Sabíamos que algumas bênçãos de Deus na nossa vida são ordem. Existem bênçãos que Deus nos dá. Aquela bênção é um mandamento, é uma ordem. E ordem é para ser cumprida. E Deus abençoa aqueles que estão cumprindo com a ordem. Versículo 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e fazem quê? Multiplicai-vos nela. Quer dizer, Noé, Sem, Cã, Jafé tem responsabilidade de povoar a terra. Se Noé, Sem, Cã, Jafé não cumprirem com essa ordem, não há Josemar, não há José Manuel, não há Gina, não há Panzo, não há Antônio, não há ninguém. Estamos em sintonia, não sei se os irmãos estão me acompanhando bem. Você tem que entender para onde eu estou a vos levar. Então há essa ordem. E os homens cumprem com esta bênção pela metade. E quando cumprem pela metade, gerem problema. Acabam de criar problema. Quando lemos o capítulo 10 na sua totalidade, você vai ver os descendentes de Sem, os descendentes de Cã, os descendentes de Jafé. Até aqui fizeram boa coisa, sim ou não? Foram fecundos, multiplicados e começaram a fazer, a encher a terra. Até ali, parte do capítulo 10, eles honram com aquilo que Deus ordenou. Mas capítulo 11 agora vai nos explicar o que aconteceu no versículo 5 do capítulo 10, no versículo 20 do capítulo 10 e no versículo 30 e 31 do capítulo 10. É que estes homens, andando no Oriente, encontraram-se na terra de Sinar. E quando chegaram na terra de Sinar, eles resolveram construir uma cidade. Está bom ou não está? Está muito bom. Esses homens eram descendentes, filhos de Sem, de Cã, de Jafé. Quer dizer, cumpriram, deixaram seus pais. E Adão é que primeiro profetizou: deixa o homem pai e mãe. E todo homem que não deixa pai e mãe cria problema. Isso já te deu a luz para entender onde nós estamos aí. E é um problema que nunca vem problema. Deixaram Noé, deixaram a mãe deles, a mulher de Noé, e encontraram em Sinar. E lá em Sinar, eles começaram a construir uma cidade para eles. Boa coisa. E depois resolveram fazer blocos, adubos, para construírem torre. Só que ali começa a estragar tudo. Disseram: vamos construir uma torre que chegue até aos céus. E vamos tornar famoso. Vamos fazer essa coisa de fama, irmão. Começou na Bíblia. As pessoas querem ser famoso, querem ser célebre, querem muitos likes. Quem apanha catolotolo, se postou algo, não meteram like. Dia todo tem que ir lá mexer no Facebook. Quem meteu like? Você está doente. Temos que te tratar com um dislike. Querem fazer o seu nome e depois eles dizem que não vamos ser espalhados, vamos continuar aqui.
aqui. Aonde eles vão continuar? Na terra de Sinar. Vocês querem ficar na terra de Sinar? E como é que fica o restante das terras? A ordem é encher a terra. Não foi encher a cidade de Sinar. A ordem é a terra na sua totalidade. A bênção, a ordem é: povoem a terra, encham a terra. Eles resolvem se multiplicar ali na Torre de Babel. Então, se esses homens continuassem naquele lugar, não haveria africanos, não haveria europeus, não haveria americanos. Aquele mapa está aí. Eu não sei, eu não fiz menção qual deles. São 3, né? Põe só aí, depois eu vou dizer qual deles. Se bem que a explicação é mais para lá, pode colocar. Ok, enquanto você prepara, eu continuo a falar. O que os homens estão? Ok, depois vai colocar o outro. Provavelmente não esteja tão visível. É o seguinte: essas escritas a verde, ok, são descendentes de Cã. Essas a vermelhas são descendentes de Sem. E a preta são descendentes de Jafé. Os outros mapas que vem melhor. Bom, esse pode passar, mas pronto. Tem aqui Jafé, tem o Cã e temos ali Sem. Quer dizer que os descendentes de Jafé foram para a parte de Europa e Ásia. De Cã, uma parte da Ásia, África, e pegaram aquela parte de Canaã. Já os de Sem, Médio Oriente. Ok, o outro mapa vai explicar melhor. Muito bem. Eu esqueci, eu não estava no formato onde estava a Torre de Babel e as setas como eles se espalharam. Essa cor é rosa, né? Ok, essa cor rosa representa os descendentes de Cã. A verde, os descendentes de Sem. E a amarela, os descendentes de Jafé. Eles depois tiveram que migrar, se espalhar. Esse mapa vai nos ajudar. Depois vamos voltar. Vamos manter essa ali. Vamos voltar. O problema do homem começa ali. Por isso é que eu disse: nós não sabemos usufruir da bênção na sua íntegra. Começaram a fazer bem os filhos, muito bem. Mas eles resolvem parar, ficar estagnado num só lugar. A cidade de Sinar não iria comportar o mundo todo. O mundo não é Sinar. Sinar é um fragmento do mundo. Estamos em sintonia? Sinar é apenas uma porçãozinha do que o mundo é. Mas a bênção é para o homem encher a terra toda. Entenda, quando Deus expressa, quando Deus revela, quando Deus manifesta a sua vontade, os seus desígnios, o seu plano, o seu projeto para com o homem, o que Deus expressa, meus irmãos, é permanente e consistente. Deus é permanente e consistente naquilo que Ele diz que será, que vai acontecer. Ele não vai mudar. Deus não vai adaptar o seu plano, o seu projeto por causa do homem. Deus, meus irmãos, não vai procurar adaptar os seus desígnios por nossa causa ou por causa da nossa desobediência. Porque obediência parcial é equivalente à desobediência. A obediência tem que ser plena, tem que ser total. Deus não vai mudar nenhum pouco o seu plano, a sua vontade por causa de nós. Deus não é daqueles pais cujo o filho é desobediente, o pai resolve mudar de pensamento para poder se adequar. Vamos fazer como? Esses filhos são mesmo assim de hoje, do século 21.
esses filhos que crescem online são mesmo assim. Deus não é assim. O que Ele disse está dito e assim será. O que Ele ordenou vai permanecer. O que Ele falou é permanente, é consistente, e Deus fará com que aquilo que Ele traçou se cumpra. Com dor ou sem dor, Ele vai fazer com que se cumpra na tua e na minha vida. Jonas que te diz: Jonas, o meu plano é você vá para Nínive. Não vou ir, vamos ver. Se não vai com a dor, fica 3 dias na boca do peixe, no estômago do peixe. Mas foste de Nínive. Deus manda outro. Não vou mandar outro. É você, Jonas. O meu plano é permanente, é consistente, é contigo. Você que vai ir. Pegou o barco para fugir. Aí eu vou agitar. Sopro. Deus não vai se adaptar, já que Jonas está a fugir. Então vamos lá dar um jeitinho. Não, isso é você, isso é só eu. E os nossos filhos já nos apanham a pata. Eles sabem que se dizer: não, o papai vai se render, vai se derreter, tipo manteiga no pau quente. Deus não. O que Ele fala, irmão, é consistente. A ordem de Deus foi crescimento. Vão construir, mas vão ter que crescer. E crescer é na direção horizontal e não na direção vertical. E quando o homem diz que eu vou crescer na direção vertical, isso vai lhe custar caro. Isso vai lhe custar caro. Vai pagar um preço. Quer dizer que aqui está um problema que o homem criou para si mesmo. E ele não teve em conta que ele criou problema. Como o homem, irmão José Manuel, cria problema para si mesmo, Deus disse: está bom. No problema que você criou, eu vou gerar um outro problema para resolver o problema que você está criando. De Deus resolver problema é criar problema no problema que o homem criou. Eu vou repetir: uma das maneiras de Deus resolver nossos problemas é criar problema nos problemas que nós mesmos criamos. Deus vai criar problema com alguém e você está a sofrer. O teu problema não é problema. Qual é a consequência? Deus disse: vamos descer para ver. Vamos acabar com essa torre. Mas como Deus vai parar com a obra quando o povo está unido? A única forma de Deus parar com a torre é dispersá-los. Mas como é que vai dispersá-los se eles estão unidos? Então só tem uma forma. Deus vai criar desentendimento entre essas 3 gerações de Cã, Sem, Jafé. Aquele mapa estava no outro formato, apresentava onde está a Torre de Babel. Onde está? Deus vai causar, Deus vai sacudir a torre que eles estão a construir, levando-os a desentendimento, e são como consequência desentendimento. E depois, todo o esforço que eles fizeram foi inútil, perca de tempo, e finalmente o que vai acontecer? O homem perde e Deus ganha. Como é que Deus ganha? O que Ele quis vai se cumprir. Quando nós criamos problemas, cumprimos pela metade ou não cumprimos, Deus vai acabar ganhando. Ninguém luta com Deus, ninguém resiste à vontade de Deus e ganha Deus. Todo homem, toda mulher na Bíblia e nessa face da terra que já tentou resistir contra a vontade de Deus, acabou perdendo. Você vai perder. Então Deus cria problema.
Por que Deus vai criar problema? Porque primeiro, irmãos, Deus não aprovou aquela construção. Então anote bem, toda obra que não é aprovada por Deus vai acabar gerando problema e ser arruinado. Toda obra que não é aprovada por Deus vai te causar problemas e essa obra vai acabar arruinando. Se você estiver a fazer uma coisa que Deus não aprovou, o que você está fazendo vai te causar problemas. O que eles estavam a fazer, a construção, a intenção com a qual se construía a torre, não tinha aprovação divina. E como não tinha aprovação, a construção vai lhes causar problemas. E esse problema vai levar com que ele pare de continuar a edificar a torre. Estamos a compreender? Ok. Como é que isso funciona para nós? Para que nós possamos entender e terminar, então já para terminar a mensagem. Deus nos criou. Deus colocou em cada um de nós aqui presente semente de grandeza, semente de crescimento, semente de alargamento, semente de expansão, semente de desenvolvimento. Isto o Elohim Criador colocou dentro de cada um de nós. Você tem que acreditar-se a si mesmo e acreditar no teu Deus. O que está dentro de mim é para crescer e tem que crescer, é para desenvolver, é para se expandir. Eu não estou a te trazer o evangelho materialista ou egocêntrico. Eu estou a te trazer a essência da criação, que é o plano de Deus. E sobretudo para nós como crentes, cristãos, precisamos compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Quando eu olho para ti, eu digo, você é grande, não é pela estatura física. Você é grande porque um Deus grande não faz uma criação pequena. Um Deus grande só faz coisas grandes. E Ele revela isso. É vontade de Deus que você cresça, independentemente da área em que você está. É vontade de Deus porque as tuas mãos pegarem, venham a frutificar. É vontade de Deus porque as tuas mãos agarrarem, possa desenvolver. É vontade de Deus o homem conquistar o mundo. Por isso é que quando falou com Adão e Eva, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele disse: dominai o mundo, sujeitai-a. É para nós conquistarmos o mundo. Jabez conseguiu compreender isso. Ele disse: Deus, alarga os meus territórios, haja uma expansão. Não é pecado você dizer para Deus expandir a tua vida, expandir o teu negócio, o teu comércio, os teus afazeres. Isso você não deve ser materialista. Isto Deus colocou dentro de cada um de nós. Irmão, você não está a entender? Deus está para dizer a mim: eu sou grande. Eu sou grande, eu serei grande, eu vou crescer, eu vou me expandir, eu vou desenvolver, eu vou me alargar. Quer dizer que qualquer lugar que eu for, o que eu fizer vai ter que ficar grande. Pode começar pequeno, vai ter que ficar grande. Diabo não precisa lutar comigo, porque é da vontade de Deus para ser grande. A igreja que vou pastorear tem que ser grande. Eu não estou só com os meus, eu estou vendo um cenáculo grande. Porque isso não é meu, é de Deus. A grandeza que você está sonhando não vem de ti, é de Deus. Por isso continua a sonhar grande. Você vai acabar acordado grande. Alguém pode te dizer é utopia. Não é utopia, é uma realidade. É uma realidade que eu sei de que em mim a grandeza. Eu não sou pequeno. Pequena é a minha estatura. Pequeno é o meu físico. Mas a semente que há em mim é grande. Mana, olha a semente de múcua. É aquele mago, é pequeno. Eu sou pequeno, semente. Coloca no chão. Vai romper todas as paredes. Raiz de 2 quilômetros. Mas você olha a semente, é algo pequeno. É assim que eu sou. Estou a dizer assim que você é. É uma semente
semente tão pequena, quem olha pode menosprezar. É algo desprezível. Mas o Senhor que colocou o potencial naquela semente sabe exatamente o que está naquela semente, o que a semente em si carrega. O dia que a semente despertar, entender que há grandeza, há crescimento, ele vai dizer: eu quero viver a grandeza, eu quero viver o crescimento, eu quero me expandir, eu quero me alargar, eu quero conquistar território. Você não está entendendo. Diga comigo: 2023. Eu vou manifestar a vontade de Deus na minha vida. Não declare isso bem. 2023. Eu vou manifestar a vontade de Deus na minha vida. Quando alguém está a crescer, quando alguém está a desenvolver, quando alguém está a se expandir, quando alguém está a conquistar, ele ou ela está a manifestar a vontade de Deus na vida dele. Por isso não gasta energia invejando o outro ou a outra. Simplesmente o que ele está fazendo, ele entendeu que a vontade de Deus na vida dele é aquilo. Então ele está simplesmente a manifestar. Negócio começa a se expandir. Casa era uma, daqui a pouco é 5. Carro é 1, daqui a pouco é 3. Mas tudo isso é para quê? Não. Eu estou a manifestar. Eu sou frutífero. Eu sou fecundo. Então é para conquistar mais e mais. Não tem pecado nisso. Entenda. Não pode falar do materialismo. Estou a revelar a essência, a vontade de Deus. Você não tem nada, não está vendo nada, mas a semente da grandeza está aí contigo. A semente está aí contigo. Diga outra vez: 2023 é o ano da manifestação da vontade de Deus na minha vida. Agora eu vou te mostrar o que vai acontecer contigo. Se prepare. Quando nós não queremos crescer, quando nós não queremos desenvolver, quando nós não queremos nos expandir, Deus Todo-Poderoso fará questão de nos levar a crescer. O próprio Deus vai se encarregar em te sacudir. O próprio Deus vai se encarregar em criar terremoto. O alvo do terremoto é para te dizer: cresça. Deus vai te sacudir. Sabe o que Deus fez aqui ensinar? Deus disse: não querem crescer na direção certa? Vocês estão a criar problema, agora eu vou gerar problema contra vocês mesmos. Qual é o problema? Deixamos, confundamos neles, para que um não entenda a língua do outro. Irmão Nelio está falando chinês, e aqui o Simão Koch, ele está falando inglês. E ali o irmão Raul está falando alemão. Esse está dizendo: tá louco? Esse está entendendo: vou te bater. E ele está entendendo: me torna água na cara. Esse está dizendo: argamassa. Ele está entendendo: me atira na cara. Pum, quando ele atirou: você me atirou na cara, foi na chapada. Estão a brigar, não estão a se entender. Solução: vai embora lá. Eu vou para ali. Eu vou para ali. Aí chegamos a Gênesis 10, versículo 5, versículo 20, versículo 31 e 32. Cada um com as suas terras, com as suas famílias, com as suas nações. Não, com esse já não está dado. Vou com esse. Com esse aqui já não está dado. Vou com esse. Deus Todo-Poderoso 2023 vai sacudir algumas pessoas. Por quê? Porque você está muito tempo parado. Ele vai ter que te sacudir de maneira que você venha atingir o propósito dele, de você ser, de você ter
e de você fazer. Torre de Babel entrou em caos, problema na Torre de Babel, mas na verdade este problema para Deus não é problema. É um problema que nunca foi problema. Na verdade, o que aparentou ser problema para os homens é resposta de Deus para cumprir com seus desígnios. É assim que Deus faz com as nossas vidas. Muitos problemas que você está enfrentando na tua vida, você está vendo problema, mas para Deus não é problema. Por isso é que Deus não conhece problema. Deus não enfrenta problema. O problema é mesmo só teu problema e não de Deus. Alguns dos problemas não tem nada a ver com Deus. É uma permissão, porque Deus está sacudindo. Deus puxou o fio, porque você está muito tempo parado, muito tempo estagnado. Poxa, quem casa quer casa. Você está casado, está ficando na casa dos pais para quê? A sogra e o sogro vão ser anjo. Um mês é muito, vão se tornar demônio. E Deus vai se encarregar, cumprir com a palavra dele, deixa o homem, pai e mãe e sai. Você está na casa do teu pai a fazer o quê? Dentro do filho um quarto e sai. Aí não tem um lugar. Você está criando já problema. Jovem, não pense em se casar, ficar no mesmo lugar com pai e mãe. Você vai criar problema. Sem saber, e nesse problema, Deus vai ter que mexer com a tua mãe, para olhar mal a tua mulher, vai ter que mexer com o teu pai, para te trancar a cara, porque meu pai não quer, meu pai não te ama, porque teu pai não te ama. Vontade de Deus é que deixe o pai e mãe. Você não está deixando pai e mãe, por quê? Até Abraão não deixou pai e mãe. Deus apareceu no capítulo 2. Abraão, sai da tua terra. Sai da casa do teu pai e sai da tua parentela e vai. Você quer fazer o quê? Você já casou com a Sara? Abraão sai. Só que Abraão saiu ao contrário. Em vez de sair só ele e a mulher, Abraão sai com o pai e sai com Ló. Deus disse a Abraão: obediência pela metade é equivalente à desobediência. Eu te disse: deixa o homem, pai e mãe, e vai se unir a sua mulher. Já que é assim, sabe o que Deus faz? Mata o pai dele. O pai morre pela caminhada. E fica quem? Abraão com a sua mulher e o seu sobrinho Ló. Só que Abraão não sabe. Tem uma bênção de Deus à espera dele. Essa bênção é para Abraão e Sara. Não é bênção para Abraão, Sara e Ló. Deus disse: Abraão, você não está ouvindo? Espera ali. Deus vai criar confusão entre Abraão e Ló. Estão na mesma terra. E muitas vezes a terra, quando não consegue comportar, a saída é: vamos nos espalhar, vamos nos dividir. Cada um vai para a casa dele, cada um vai para o quintal dele, cada um vai para o bairro dele. A Bíblia está nos dizendo, Lídia, você pode colocar Gênesis capítulo 13. A riqueza de Abraão era tanto, de tal maneira que também a riqueza de Ló era tanto. A terra, o lugar em que eles estavam, já não servia para os dois, mas eles estão sempre lá insistindo. Deus disse: Abraão, Abraão, eu disse o meu compromisso é contigo e Sara. Espera ali. Deus foi nos pastores do gado de Abraão e nos pastores de gado de Ló. Entraram em pancadas. Não, esse capim é para nossas ovelhas. Não, essa mesmo. Vamos na pancada. Entraram em pancada e a pancada quase chegou entre Abraão e Ló. Abraão olhou e disse: Deus me disse: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vá para um lugar onde vou te mostrar. Eu te abençoarei. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Sei tu uma bênção. Mas Deus não me disse que eu saísse com meu pai, e muito menos com Ló. Meu pai ficou pelo caminho e Ló continua aqui. Abraão chama: Ló, vem cá. Só contigo. Ló, escolhe. Se você for à esquerda, eu vou à direita. Se você for no norte, eu vou para o sul. Se for no oriente, eu vou no ocidente. Ló parou e disse: fezada está no oriente, Sodoma e Gomorra. Ló arrumou as biquadas. Foi. Deus criou problema para eles dividir.
agora aparece. E Deus diz: Abraão, Abraão, olha a tua volta, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e olha para o ocidente. Toda esta terra eu darei a ti e a tua descendência. Deus não podia falar que vai dar a Abraão, porque Abraão está carregando uma bagagem a mais, excesso de peso que se chama ló. E todo excesso de peso vai levar o barco a afundar, o avião a despenhar. Temos que nos apartar de certos excessos que estão a gerar problema que estão a nos afetar. Então tira o excesso, chuta para lá. Põe ainda o versículo 14. Agora está a entender. Acho que alguém está a entender. E disse o Senhor a Abraão, quando? Não estão a ver bem. E disse o Senhor a Abraão, quando? Depois que Ló se apartou dele, o próprio Deus removeu Ló da vida de Abraão. E quando remove, Deus está dizendo: levanta agora onde? Os seus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, para a banda do sul, para a banda do oriente, para a banda do ocidente. Até o oriente, onde Ló foi, era de Abraão. Até onde ele foi, era de Abraão. Sabe por que era de Abraão? Porque não era a bênção dele. Quando o lugar não nos comporta, irmão, saída, vai ali, eu vou para cá. Nós temos que entender a lógica de Deus. Certos problemas que enfrentamos em casa, na família, no bairro, não são problemas, são problemas que nunca foram problema. É Deus a criar terremoto, é Deus a sacudir, porque está entendendo, você está dormindo demais. Então tens que acordar para crescer. Muitos de nós agradecemos os problemas que nós enfrentamos, porque é fruto daquele problema que hoje somos o que somos. Tem pessoas hoje que só estão a trabalhar porque tiveram que lhe tirar de casa ontem, porque lhe tiraram de casa, hoje você está trabalhando. Tem gente que hoje se tornou empresário, dono de várias firmas, porque ontem lhe despediram na empresa. Você tem que agradecer quem te despediu, porque é Deus que sabe. Ele colocou empresas em ti, mas você está trabalhando para alguém, quando você deveria trabalhar para si, ou trabalhar para ele, e outros trabalharem para ti. Deus vai ter que gerar problema lá no lugar de serviço. Pode até te acusar inocentemente, mas é Deus a sacudir para dizer: cresça, desenvolva, saia daqui, porque em ti eu coloquei semente de muitas empresas. Você vai continuar aqui a ser escravo, e acorda 5 horas e volta 22 horas, dorme frustrado e frustrada, não vem mais nos cultos, terça-feira não aparece, quarta no culto das mulheres não aparece, quinta não vem, e domingo ainda chega tarde. Glorifiquem a Deus. A todos os bruxos da minha família e do bairro que cresci me perseguiram. Afinal, Deus estava permitindo para me empurrarem até aqui. A perseguição que eu vi problema não era problema, é problema que nunca foi problema. Deus estava dando lugar para dizer: ora mais, medita mais, jejua mais. Na oração, na meditação, mais intimidade com Ele. Comecei a conhecer e ali veio o quê? O chamado. Mano, se aqueles demônios não me apertassem, se aqueles bruxos da minha família não me perseguissem, eu seria parasita espiritual. Provavelmente estaria morto. Existem problemas que nós temos que agradecer. Dizer que não é problema. Eu vivi muito tempo naquela casa como inquilino. Até arranjaste a casa como se fosse tua casa, você é inquilino. Inquilino não pode arranjar casa alheia. Depois de arranjar, o dono vai dizer: sai. Ah não, meu Deus, pastor, oração para mim não é para orar. Deus está dizendo: sai. São 5 anos como inquilino. Eu quero te dar casa.
A tua visão é continuar a pagar renda. Quando é para você já ter a tua própria casa. E até ter casa que você vai colocar na renda. Problema que nunca foi problema. Você tem que entender isso. O conflito entre Ló e Abraão nunca foi conflito. É Deus a sacudir para dizer: Abraão, está na hora de você ver a grandeza e as bênçãos que eu tenho para ti. Alguns aqui têm que despedir do lugar do trabalho. Isso diz amém. Porque Deus já falou. Eu, pelo menos até aqui em Angola, já não posso voltar no trabalho secular. Se eu for, eu não sei como é que Deus vai me sacudir. Assim que estou a vos pregar, passa na minha mente a forma de Deus sacudir, vai tocar um dos meus filhos. E quando Ele toca no que dói, você está sentado demais, está muito parado. Ana estava muito conformada. Espera, vou trazer penina. Vai te sacudir com insultos. Vamos ver se você não vai pedir para dar Samuel. Na verdade, ela já carregava Samuel. Ela que não estava a entender. Só tem acompanhar mesmo de ano em ano na oração. Louvado sejam as meninas. Louvado sejam as vizinhas que nos falaram mal. Os vizinhos que nos falaram mal. Aqueles que não nos deram pão. Louvado ainda os familiares que não nos ajudaram no momento mais crítico da nossa vida. A ajuda que eles não nos prestaram nos levou a avançar, a bater porta, a fazer alguma coisa. Hoje somos o que somos. Se eles tivessem nos ajudado, não seríamos o que somos, não teríamos o que temos, não faríamos o que temos feito. Bendito seja Deus, que puxou o travão de mão para eles não abrirem bolsa. Problema que nunca foi problema. Eu disse: cresça na horizontal, tem que crescer na vertical. Vou causar problema. Vou nos sacudir. Diversidade de línguas. Aquecimento na dispersão. Aquecimento na perseguição. Aquecimento e expansão na opressão. Estou a terminar. Aquecimento na dispersão, na confusão. Sempre os conflitos que há na família, Deus está dizendo: é tempo demais. Até quando? Até quando o teu pai vai continuar de dar de comer? Eu já vos contei aqui, eu vi essa história há muito tempo. Aconteceu no Congo Brazzaville. Não, Congo Brazzaville? Não. Sim, Congo Democrático. Eu vi essa história há muito tempo. O pai deu tudo na vida, 2 filhos formados, licenciados. Terminaram a vida, era só não te irrites, não te irrites, não te irrites. E estava numa servidade. A vida era demanda, bicho, almoço, janta, não te irrites. Acordou, comeram, passa dia, não te irrites. Vem almoçar, volta na rua, não te irrites. Depois do almoço, não te irrites. Só vem jantar e dormir. Pai olhou, 2 anos sempre não te irrites, não te irrites. Agora estou irritado. Saíram jogar, não te irrites. De tarde, quando vão para almoçar: arrume as vossas biquadas fora da minha casa. Pai, nós somos teus filhos, são meus filhos, já são grandes. Fiz o suficiente. Já me formei. Até quando não te irrites, eu estou irritado. Fora da minha casa, rua, não vos quero ver mais. Provavelmente a mãe vai chorar, vai dizer: meu marido não presta. A mãe que tem coração de manteiga. Provavelmente os familiares dos vizinhos vão dizer que esse senhor não presta. Não, o senhor presta. Já deu o meu máximo, não te irrites. Até quando? Sempre debaixo do meu teto. E falando disso, alguns de nós temos que sair da casa dos nossos pais. Decida que este ano você tem que sair. O que está te levando a não crescer é continuar lá. Mas aquilo que fazem almoço, tem que ir na tua casa, você tem que estar dormindo no ano, tem que comprar colchão, tem que sentir que está faltando fogão, isso vai te levar a trabalhar. Tem que sentir que está faltando panela, e não é pedir panela da mãe. Isso
seja, da tua não. Sai da casa dos teus pais. Sai da tua parentela. Sai da tua terra. É hoje. Sai, mano. Esse ano é para sair. Pastor, o dinheiro vai vir para onde sai só. O dinheiro vai vir na saída. O dinheiro não vai te encontrar lá. O dinheiro vai te encontrar fora. Estou a profetizar para alguém. Saia, saia, sai. Ei, espírito de permanência, sai. Sai, sai, vai te explicar agora. Sai daí, sai daí. Sai logo agora. O Judá dele continua a permanecer. Não dizer aqui esse espírito de permanência. Sai, sai. Deixa minha irmã. Deixa meu irmão. Sai, sai. Vai, já saiu. De falarem mal. Não fique irritado com quem está te falando, está documentado de falar mal, ele está te dizer, ei, está na hora, vai. Nós temos que ter a percepção divina. Não olha sempre os problemas com esse nosso olho. Alguns problemas, conflitos, nós não podemos olhar com essa ótica humana. Tenha a perspectiva divina, o que está por detrás disso. Muitos deles são mensagem de Deus. Muitos desses problemas, desses conflitos, são profecias de Deus. Esses dois filhos foram expulsos. Um não se sabe como, conseguiu atravessar como Brazzaville. Daí conseguiu lutar, foi para a Europa. O outro menor que o seguiu desapareceu. Esse que foi para a Europa ficou 6 anos, cerca de 6 anos. O pai nunca mais ouviu falar dos dois. Decidiu esquecer. Com razão. Já fiz o trabalho. Agora que vamos. Um dia desses, entra uma caravana naquela rua de carros. Não estamos falando de segunda mão, terceira mão. Carros 0 quilômetro. E chegam justamente no portão. Para. E quem está descendo é um dos filhos. Quando ele desce, entra no quintal, olha para o pai não está a entender o que está se passando, mas o pai consegue perceber, é meu filho. Será que é o filho pródigo ou como? Não era filho pródigo, era filho abençoado. O filho chegou, se derramou com lágrimas, disse, pai, valeu a pena, eu saí com dor. Quando o pai me expulsou, eu saí com amargura, com ferida, mas ao longo do tempo eu entendi de que se o pai não me expulsasse de casa, eu nunca seria o que sou hoje. Sofri, mas pai, eu me tornei grande na Europa, trabalho em uma grande empresa, eu sou sócio número 2. Pai, como gesto de gratidão por tudo que fizeste e sobretudo pela expulsão, papai lá fora tem 6 carros novos estacionados, são carros para ti, meu pai. O pai quase desmaia. A vizinhança, uau, olha o filho do fulano. E os amigos que ele deixou continuaram, não te irrites. E agora é ele que tem que lhes pagar qualquer coisa para comer. Então isso nunca foi problema. O problema é que nunca foi problema. O que aparentou ser problema era a resposta para a solução do problema daqueles filhos. Aquecimento na perseguição. Aquecimento na opressão. Quando você olha para Êxodo capítulo 1, faz entender. Eu admiro muito o povo israelita que estão lá no Egito. Começaram, graças a Deus, a manifestar a bênção de Deus em suas vidas. Pode colocar Êxodo capítulo 1. Deixa ser um pouco específico. Versículo 7. Estão lá crescendo. Os filhos de Israelita, o que fizeram? Israel, frutificaram e aumentaram muito. Estão aonde? No Egito. E multiplicaram-se. E foram fortalecidos grandemente. De maneira que a guerra
A terra fez quê? A terra do Egito se encheu deles. Quer dizer que tem que sair do Egito, porque o Egito já não comporta mais lugar para eles. O faraó levantou e disse: se houver aqui guerra, esses vão nos vencer. Vamos lhes oprimir. E a Bíblia está a dizer, versículo 10 a 12: quanto mais lhes oprimiam, mais cresciam. Quanto mais lhes apertavam, mais se desenvolviam. Eu entendi uma coisa madrugada quando ele disse: aquele sofrimento era Viagra. Como é que debaixo da opressão daquele gênero você consegue ainda fazer um filho? Não entenderam? Eu não falei Viagra. Então deixa eu puxar o capítulo. Como é possível? Quanto mais lhes oprimem, primeiro na opressão não tinham tempo para descansar. Até comer não tinham tempo. Me pergunto como é que conseguiram tempo para se multiplicar assim. Então a opressão nos faz multiplicar. A opressão nos faz crescer. Debaixo da opressão você consegue encontrar escapatória. Diga escapatória. Louvo a Deus pelos demônios que estão a te perseguir. Sabe, hoje você é crente e você só não está saindo dessa igreja porque aqueles demônios não estão te deixando. E louvo a Deus que aqueles demônios não te deixem. Porque se aqueles demônios te deixarem, nós já não vamos te ver mais aqui no cenáculo. Então você tem que continuar a vir e vou orar mais a todos esse ano. Que esses demônios te oprimam mais para você estar em todos os cultos. Essa é profecia. Não, mesmo que eu não disser, o Senhor Deus sabe. Ele vai tirar certos. Agora aqueles demônios que te ajudam a crescer, ele vai colocar mesmo na linha. Dizer, e apertem. Chicote as madrugadas com ela. Você não vai levantar as madrugadas para orar. Porque tem crentes que são preguiçosos. A oração é só aqui na igreja. Leitura da Bíblia mesmo no calendário bíblico. A Bíblia ele sacode o povo no domingo. Então Deus tem que causar problema. Muito pesadelo. Vai, pastor, ora para mim. Agora já sei. Pastor, ora para mim, Deus me faz entender. Esse caso é de oração. Poder dizer, aperta mais. Não, é verdade. Porque tem gente que entra na igreja, entra quando Deus abençoa, tira o pé. E Deus não pode lhe abençoar para manter o pé aqui na igreja. Deus não pode resolver todos os problemas, porque senão deixa de ser santa. Deus tem que manter, para lhe manter na santidade. Entra uma santa, sai uma santa, senta uma santa, dorme uma santa. Existem problemas que você e eu estamos enfrentando. Para nós é problema. Para Deus está nos despertar para coisas que Ele tem por nós e estão em nós. Dá para falar para alguém agora? Dá para falar para alguém? Fazer em off. Existem problemas que não são problemas. Tudo que você define, chama como problemas, reflita, para um pouco. Há problemas que Deus causa para Ele manifestar a sua glória. Não são problemas para te destruir. Nós amamos aquele texto de Isaías, toda a ferramenta preparada contra ti. Não. Sabe por que não prospera? Porque aquela ferramenta não foi para te destruir. Porque o que não te mata te fortalece. Diga comigo, diga consigo mesmo, o que não me mata me fortalece. Então se isso te fortalece, Deus vai empurrar, vai aumentar mais a dosagem, mais carga,
Coloca Atos dos Apóstolos. Vamos terminar com Atos. Capítulo 1. Vamos olhar a partir do versículo 4. Disse Jesus: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Determinou uma ordem que não se assentasse aonde? Vamos ler aqui. Não se assentasse aonde? Em Jerusalém. Que esperasse o quê? A promessa do Pai que dele ouviram. Versículo 5. Porque em verdade João batizou com água e vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. É uma promessa. Fiquem em Jerusalém, mas só vão ficar até serem batizados, serem revestidos. Versículo 8. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Olha para onde vão testemunhar, olha para onde vão levar o Evangelho. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. 50 dias depois, foram batizados. Começaram a falar em línguas. Começaram a pregar o Evangelho. Pregaram. Mas estavam pregando onde? Jerusalém. Continuaram. Jerusalém já estava invadida com o Evangelho. Esqueceram que falta Judeia, falta Samaria, até os confins da terra. Eles esqueceram que falta Josemar ouvir a palavra. Esqueceram que o Tato ainda não ouviu a palavra. Esqueceram de que o Nelson ainda não ouviu a palavra. Deus disse: apóstolos, eu disse, em Jerusalém é só até. Tem gente que Deus está lhe dizendo: eu te disse só até. E o tempo está a passar. O limite de você ficar ali é até. É que já passou o tempo. Você continua no mesmo lugar. Deus disse: vou criar problema. Este problema é para resolver o problema que eles causaram, que tem a ver com o cumprimento do meu propósito. Paulo, levanta-te e educa os meus apóstolos. Paulo, levanta-te, pegue as cargas, começa com a perseguição. Que muro, mata grande. Coloca Atos capítulo 8, vamos a partir do versículo 1. Louvo a Deus, afinal nós estamos entendendo certos problemas que eu tenho enfrentado, não são problemas. Olha o que diz. E também Saulo, consentindo a morte dele, na morte do caso de Estevão, participou. E fez-se naquele dia uma grande perseguição. Diga comigo: grande perseguição. Diga: Deus cria perseguição contra mim, para que a tua grandeza em mim seja manifesta. Falaste mesmo? Então se prepare. Naquele dia, olha, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava onde? Na Judeia não tinha igreja, em Samaria não tinha igreja, nos confins da terra não tinha igreja. A igreja só estava em Jerusalém. Mas precisamos de igreja em toda a Samaria, em toda a Judeia. Precisamos de igreja nos confins da terra. Agora, como levar a igreja até os confins da terra? Grande perseguição. E aí está dizendo que todos foram o quê? Aonde? Da onde?
E aonde? Deus fez questão que fossem dispersos aonde Ele quis que eles chegassem. Deixa eu dizer nesta manhã, o Senhor Deus fará questão de te dispersar para você chegar até onde Ele quer. Para o teu negócio chegar até onde Ele quer. Para o teu dinheiro chegar até onde Ele quer. Ele vai causar problema lá na escola, só vem para você entender de que Ele preparou bolsa de estudo e você está distraído. Vamos continuar a ler o texto. Vamos. Você vai ser abençoado. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Ok. Vamos. E Saulo assolava a igreja. Saulo é uma bênção. Deus tem que levantar Saulos. Assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Deus disse: Saulo, põe na prisão. Quem não fugir, me coloca na prisão. A seguir. Mas, olha só, mas os que andavam onde? Faziam o quê? Fazer o quê? Se não fossem dispersos, nunca iriam anunciar a palavra. Era necessário Saulo se levantar. Quem não vai aceitar evangelizar? Cadeia. Irmãos dos evangelistas, é bom método de deixa a pessoa pregar. Chega aqui, irmão do cenáculo, vamos evangelizar. Quem não aceita, cadeia. E quem quer ficar na cadeia? Por onde fugiam, faziam o quê? Anunciavam a palavra. Vamos, até 8 aqui. E descendo Filipe, desceu aonde? Foi exatamente em Samaria. Está fazendo em Samaria? Para pregar Cristo. Avança. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Sabe o que estava acontecendo? Em Samaria, em toda a Samaria, toda a Judeia e os confins da terra, Deus já preparou os corações. Corações já estão aptos para receber, mas não tem quem vai vir lhes dar. A terra já está preparada para receber semente, mas não é quem coloca semente. A terra está ali, Deus já preparou tudo. Só está faltando você aparecer para semear. Estou a profetizar para ver. Deus já preparou tudo. Só estão à espera de você chegar para dizer o teu lugar. Só está à espera de você sair daquela empresa para dizer nessa empresa já te esperamos muito tempo em que a tua posição aqui é de supervisor. Lá a tua posição era de varrer o chão, de abrir a porta. Aleluia. 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham, de muitos que os tinham, ok? Clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Estás a ver? Não era só o evangelho, manifestação do poder de Deus, demonstração de que Jesus morreu, ressuscitou e nos deu poder, autoridade e dons. 8. Havia grande alegria naquela cidade de Samaria. Está vendo o impacto da perseguição? Os que ficaram lá provavelmente estavam chorando. Meu irmão foi perseguido e fugiu. Talvez não vou mais lhe ver. Lá onde o irmão foi, está morar bem feliz. Onde o irmão foi, está morar na felicidade. Está dizer, valeu a pena. Porque isso é uma alegria que não vem apenas do seu coração, mas uma alegria que vem do céu. Porque o propósito que Deus fez que se cumpriu. Pule para o versículo 14 e 15 e aí terminamos a mensagem. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, os apóstolos não fugiram, eles permaneceram. A igreja é quem fugiu. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro
Pedro e João não teriam ido em Samaria se não houvesse perseguição. 15. Quando Pedro chegaram, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito. A tarefa de Pedro e João só foi já para dizer: sejam batizados com o Espírito Santo, e começam a falar em línguas. Por quê? Primeiro, Deus preparou o campo. Filipe evangelista chegou, pregou, abraçaram o Evangelho, aceitaram Jesus. Faltavam agora receber a virtude do Espírito Santo. E para tal, anúncio chegou. Em Samaria, onde os outros foram, Samaria já está a orar. Samaria está longe. Pedro e João, vamos lá. Quando chegaram, lhes falta o Espírito Santo. Então, fica aqui, receba, caiu, cheguei, receba, receba, rima mamandaka, receba, rakakakungirama, yikirama, receba. Todos começaram a falar em línguas. Se cumpriu toda a Samaria, toda a Judeia, e hoje eu estou aqui com fins da terra. Graças à perseguição deles, hoje você e eu estamos a orar. Hoje você e ele conhecemos, você e eu conhecemos a Deus. Louvado seja o Senhor pela perseguição que o apóstolo fez, porque essa perseguição me fez ser crente, E eu estou a dizer que os problemas que você vive não são problemas. Problema, fique em pé. Problemas nunca foram problemas. Eles continuam muito tempo na casa dos pais, na casa da rega. Irmão, Deus sempre nos comunica os seus desígnios. Quando você começa a resistir, Deus vai levantar tumulto. Deus vai trazer confusão. Deus vai trazer briga. Deus vai trazer conflito. Essa briga, esse conflito é para Deus te dizer: saia, já é o lugar, já é tempo. É para dizer: saia, o lugar não te comporta. É para dizer: saia, é o momento de você manifestar o que eu depositei em ti. Quem quer crescer? Quem quer desenvolver? Quem quer se expandir? Quem quer conquistar mais? Então, minha irmã, meu irmão, esteja preparado, que este ano Deus vai causar terremoto. Deus vai te sacudir. Fecha os teus olhos, eu vou te levar uma oração. Diga comigo: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E entendi o teu desígnio para mim. Eu te peço agora, venha me sacudir, aonde eu estou parado por muito tempo. Meu Pai, venha me sacudir, vem causar problemas, vem causar conflito, vem me arrancar. Meu Deus, traga a opressão. Meu Deus, traga a perseguição. Meu Deus, causa dispersão, para que eu cresça, para que eu desenvolva, para que eu chegue à estatura de Cristo. Manifesta isso na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, nos meus filhos, nas minhas finanças, nas minhas vendas, nos meus afazeres, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a pedir isso a Deus. É isso que você estará pedindo a Deus. Você não está orando? Pai, no nome de Jesus, onde eu tenho relaxado, eu estou aqui a pedir. Vem me sacudir. Vem causar terremoto. Onde eu me conformei demais, onde eu me acomodei demais, vem me sacudir. Assim como Deus sacudiste
meus limites, alarga os meus limites, alarga meus limites, haja expansão, começa a declarar isso, pensa para Deus alargar os teus limites, Pai, alarga os meus limites espirituais, limites materiais, limites financeiros, limites físicos, Pai, alarga